Bem, pessoal, como na outra palestra com o Chico Pensador, a gente estava falando sobre amizade e isso na parte 4, né? Essa aqui já é a parte 5. Se vocês quiserem ver, entendeu? Depois, espero que muitos vejam esses assuntos nossos aí. E que a gente estava falando, eu parei falando ali, que houve aqui tivemos que interromper o vídeo, e a gente estava falando sobre amizade, Jesus Cristo e o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele estava muito triste por ele ter negado a Jesus, né, como todos sabem aí, que ele negou 3 vezes e tal, aquela coisa, ele ficou muito para baixo, decepcionado com ele mesmo, entendeu, Chico? E aí, ele já tinha abandonado, estava fora, entendeu? Não estava nem mais com os apóstolos, ele estava seguindo a vida dele para lá e os apóstolos foram procurar ele, que eram verdadeiros amigos por lá. E aí, Pedro, a gente veio para a gente voltar ativa e voltar a pregar e dar continuação. Aí, Pedro não queria mais de jeito nenhum, porque estava muito decepcionado, e eles falaram, não, Pedro, a gente acredita em você. Não, o que eu fiz eu não devia ter feito, estou arrependido demais, já chorei demais e agora eu não quero mais não. Não, Pedro, mas a gente acredita em você, que você é a pessoa que é quem vai, você que é a coluna para nos ajudar, Pedro. Pedro era uma pessoa mais experiente, e o Pedro já estava organizando para sair, para ir para a pescaria. E um entrou dentro do barco, depois o outro entra, depois o outro entra também. E entrou no barco e Pedro largou partida lá para o barco seguir rumo ao mar e foi. Quando chega lá, passaram a noite no mar, de manhã cedo, eles não tinham pegado nem uma piaba. Aí um homem grita lá do outro lado, na margem lá, joga para o outro lado da rede. Aí um deles lá responde, não, a gente está uma noite inteira, não conseguimos pegar nada. Como é que vai pegar alguma coisa aqui? Não vai pegar nada não, não adianta mais não. Já estamos tudo cansados demais. Aí, não, mas joga para a direita. Aí Pedro ouviu a voz, reconheceu a voz de Jesus. Joga a rede rápido. Pedro era meio apavorado. Joga, joga, joga. Escuta o que ele está falando, não discute. Jogaram a rede, daqui a pouco quando começa a puxar a rede, era peixe que eles não aguentaram puxar. Tanto peixe que vinha. Ele se jogou na água e foi até lá na margem lá para encontrar com Jesus. E Jesus fala para ele, Pedro, tu me ama, Pedro? Pedro, tu me ama? Tu me ama, Pedro? Pergunta por 3 vezes. Pedro fala, o Senhor fala a quantidade de vezes que eu te neguei, mas o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, se tu me ama, toma conta do meu rebanho. Então você veja, o cara estava destruído, arrasado, praticamente pode dizer até com a depressão. Se não é os amigos dele, entendeu? Os apóstolos e Jesus ter recuperado aquele homem, Pedro não existia no Evangelho, não tinha o nome dele no Evangelho, porque ele tinha desistido, se o pessoal tivesse largado ele de mão. Mas ele tinha verdadeiros amigos e fez com que ele recebesse a vida de volta e a fé nele e a fé em Cristo. Então foi isso que aconteceu com Pedro. O verdadeiro amigo, ele faz essas coisas. Ele não mede distância, nem horário para atender um amigo, para ajudar no que for preciso. Porque é assim que Jesus ensinou. Não estou aqui pregando Bíblia e dando conselho bíblico para ninguém, não. Estou falando de amizade. O que é a verdadeira amizade? Vem do fundamento de ensinamento do que Jesus criou e fez com que o homem levasse isso adiante, todos nós. E quem acredita nisso, com certeza tem boa amizade. Não é, Chico? Exatamente. Tem uma frase que eu lembrei agora, diz que um amigo verdadeiro sorri na alegria, consola na dor e se eterniza em Deus. É uma amizade, Bom, hein? uma amizade verdadeira, Guimarães, ela não é uma amizade que, digamos assim, seja perfeita. A gente vive num mundo da imperfeição, mas um amigo de verdade é aquele que se aperfeiçoa a cada dia e que entende o lado da outra pessoa e que, quando precisa, ele está presente ali, na dor e na alegria, né? Na hora da aflição. Isso é um amigo de verdade, não aquele que a gente conversa em qualquer esquina, que a gente pode chamar como amigo. É aquele que tem qualidades, virtudes, aquele que faz a gente
quando desacredita da gente, ele faz a gente reanimar aquela crença e viver a vida mais contente, mais feliz. Isso é um amigo de verdade. É isso aí, é por aí mesmo. A amizade é uma coisa que nós precisamos, todo ser humano precisa de amizade, porque nós somos seres que vivemos em grupo. E o grupo de pessoas tem que haver amizade, porque senão se houver discórdia, aí já viu, né? Não que uma pessoa ou duas discorde daquilo que você seja, mas se todos discordem, aí não tem amizade. É bom que as amizades são poucas, não são tantas, mas que vale a pena ter amizade, vale. É muito importante a gente ter amizade. Não é, Chico? Isso. E assim, quiser, Guimarães, fazer mais algumas perguntas para a gente fechar o quadro aqui da história, para não cansar muito o ouvido do ouvinte, né? Fique à vontade aí para a gente interagir de acordo com a resposta. Então, eu gostaria de saber dos ouvintes aí que seguem o Chico Pensador, que fizesse aí um comentário perguntando algo sobre amizade, até mesmo como ter uma boa amizade, que a gente conhece esse lado, entendeu? A gente já viveu bastante, tem muita gente muito jovem que segue o canal, tem outras pessoas que às vezes talvez não acreditem que ainda exista amizade, e pergunte aí algo nesse alinhamento aí de amizade. Como se conseguir uma boa amizade? Como que consegue? Como é que tem que fazer? Né? Por exemplo, você tem algum conselho já de imediato assim para falar, Chico? Como que se constrói uma boa amizade? Eu vou falar de acordo com o que eu penso, apesar de não ser especialista, mas a gente vai vivendo e vai aprendendo, como diz o Camões, né? Vivendo e aprendendo, morrendo e aprendendo, e aprendendo e morrendo, né? Vice-versa. Eu acredito que para a gente, primeiramente falando de um amigo que a gente não compra, não tem em qualquer esquina, como diz o Brado Bessa, não se compra na feira, em nenhum lugar do mundo, né? Mas para conquistar, sem dinheiro, sem nada, lógico que a gente consegue chegar a esse ponto, simplesmente com a honestidade. Eu acredito que quando a gente é honesto, é verdadeiro, quando a gente tem sensibilidade, quando a gente tem empatia, ou seja, a gente se coloca no lugar da outra pessoa, eu acho que são fatos em que a gente consegue chegar a conquistar um amigo de verdade, quando realmente ele quer. Isso aí. Quando a pessoa quer que você entra com a honestidade, com a sinceridade, e ali consegue sem dinheiro. Sim. A amizade não pode ser comprada, né? Exatamente. Aí para conquistar tem que ser sincero, verdadeiro. São as características de um amigo de verdade. É isso aí. Ô Chico, eu acho que a gente deve encerrar. Eu queria que você falasse sobre os patrocinadores aí, entendeu? Dando um salve para todos aí. Bom, pessoal, eu também, assim, falando da amizade, eu tenho vocês como amigo, né? Todos, sem exceção. Quero falar para você que mora aqui no Chapadão do Sul, se quiser procurar um dos patrocinadores, nós temos o Elivelto Azulejista, em piso, porcelanato, acabamentos especiais, grandes formatos, com o Elivelto Azulejista. Temos o Chicão Pintor, onde você pode fazer aí a pintura da sua casa com um grande profissional, né? Nós temos o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, onde você pode economizar de verdade. O Antônio Construtor, para construir sua casa, né? A casa dos seus sonhos. Nós temos aí na Avenida Goiás o espetinho do nosso amigo Bola, onde você pode comer uma comida gostosa, uma jantinha à noite, com 2 espetinhos por apenas R$30. E aos domingos você vai degustar uma costela assada aí, que só ele sabe fazer. E para vender latinha, cobre, ferro, alumínio, baterias e muito mais, no Agemax Sucata, na Avenida Goiás também. E lá o Expresso Lanche no Rio de Janeiro, reforçando aqui, um abraço aí a todos vocês do Expresso Lanche, Sil, Gislene, Jackson, entregador, vocês que estão aí como amigo, né? Sempre degustando
um lanche gostoso. Um abraço aí a todos vocês. E agradecer, Guimarães, a você por essa amizade. E você vai embora, mas vai deixar saudade. E a gente vai conversar sempre. Aí você vai ver o que é ligação chegar na sua casa. Abraço a todos, tá?